Renderizando um projeto de interiores do zero no Twinmotion. Olá, eu me chamo Lucas Rocha, sou arquiteto e nesse canal eu trago conteúdos mostrando como você pode encantar seus clientes criando renders incríveis dos seus próprios projetos. Eu vou compartilhar com você todo o meu fluxo de trabalho, que é o que eu uso no meu dia a dia de projeto, desde a parte da modelagem até a parte da renderização final. E para isso eu vou estar utilizando o projeto base. O projeto vai ser o apartamento Equador 201 DC AD Arquitetura, que é o mesmo projeto base que eu utilizo em uma das cenas de estudo lá no curso Render On Pro, a formação completa de Twinmotion. Para fazer toda a parte da modelagem, documentação, gerenciamento, extrações de informação, eu vou estar usando o ArchiCAD, que é o software que faz parte do meu fluxo de trabalho. Lucas, mas eu não uso o ArchiCAD. Não tem problema. Se você usa Revit, Blender, 3ds Max, SketchUp, seja qual for o software que você use para fazer a modelagem, as noções que eu vou estar passando aqui durante essas aulas vai ser as mesmas que você precisa ter para dar sequência à modelagem. Porque o que realmente vai importar no final vai ser fazer o render no Twinmotion. E se esse aqui tem o primeiro contato com o Twinmotion, eu vou estar deixando um link ou um card com um vídeo mostrando os 12 motivos por que eu uso o Twinmotion e por que eu acredito que você, arquiteto, também deve usar. E se você já conhece o Twinmotion, então certamente o conteúdo que eu vou estar abordando nessas próximas aulas pode ser um conteúdo complementar ao seu. E se durante essas aulas você ficar com alguma dúvida, usa o campo dos comentários aqui, ou ainda você pode estar me mandando uma mensagem lá pelas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. Então, para dar início ao nosso exercício, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser achar algum projeto ou referência para fazer toda a parte de modelagem. Então, nesse caso específico, eu acabei escolhendo esse apartamento aqui, que é o apartamento Equador 201, DC AD Arquitetura. Eu escolhi esse apartamento por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu gosto desse tipo de arquitetura, é uma coisa que me chama atenção. E o segundo motivo é como que ele se trata de um projeto pequeno, eu acredito que vai ser um projeto ideal para fazermos nesse exercício. Então, apenas para, antes de tudo, darmos uma olhada aqui, nós temos algumas imagens, tanto da parte do quarto, olhando da sala para o quarto, mas enfim, o que eu quero especificamente, olhando aqui para esse projeto, vai ser o seguinte, chegar na parte mais técnica desse projeto, para que nós possamos estar copiando aquelas imagens como referência para fazer a modelagem no nosso projeto. Mas o que interessa para mim nesse momento vai ser isso daqui, tanto essa planta baixa, quanto também esse detalhamento, esse corte perspectivado. Especificamente esse projeto aqui vai ajudar bastante para fazer a modelagem, porque aqui ele já tem a escala gráfica. Então tudo que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou printar essa imagem, vou estar pegando ela mais ou menos até aqui, somente essa área de interesse mesmo, que para mim o que interessa é fazer toda essa print dessa parte aqui onde está aparecendo o apartamento. Então eu venho aqui e vou copiar essa imagem. Agora eu vou entrar no ArchiCAD para que eu possa dar início a toda a parte da modelagem do nosso projeto. Estando aqui no ArchiCAD, eu estou utilizando ele na versão 26, então eu vou começar um novo projeto. E aqui ele está perguntando qual template que eu quero fazer esse projeto e qual que vai ser o meu perfil de trabalho. Então, para que nós possamos ter a mesma tela, tudo certinho, eu vou estar utilizando o template padrão do ArchiCAD 26, o template para o Brasil, e também vou estar utilizando o perfil de trabalho de arquitetura. Eu tenho aqui o meu próprio perfil de trabalho, que é o que eu costumo utilizar, mas a princípio eu vou estar utilizando o de arquitetura. Então agora eu venho aqui e clico em novo. Então agora que eu dei início ao novo projeto, esse aqui vai ser o meu perfil de trabalho, que é o perfil padrão de arquitetura, e também vou estar utilizando aqui o template padrão de arquitetura. Lembrando que esse não é um curso de ArchiCAD, então eu não vou abordar com profundidade cada parâmetro, cada função das ferramentas. Eu apenas vou estar escolhendo uma ferramenta em específico aqui, fazendo a modelagem e comentando por que eu estou fazendo isso, beleza? Primeira coisa que eu quero fazer aqui nesse padrão do perfil da arquitetura, vou arrastar um pouquinho para o lado, porque eu gosto de ter aqui as ferramentas lado a lado, e dando um clique aqui, eu tenho acesso a todas essas ferramentas. As outras coisas que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou aqui na aba de janelas, paletas, e vou estar habilitando aqui algumas paletas que eu vou estar utilizando para fazer essa modelagem. Como, por exemplo, eu quero estar habilitando essa paleta aqui de rastreamento e referência, porque essa paleta vai fazer que quando for dar início ao meu projeto, eu consiga rastrear alguma referência, que é a que eu vou estar utilizando. Vou estar deixando ela aqui do lado por enquanto, apenas para saber que eu preciso dela. Outra paleta que eu vou estar usando, eu venho aqui então em janelas, paletas, e vou estar escolhendo também essa paleta de vegetais rápidos. Então eu dou um clique, essa paleta eu clico e arrasto para cá. Tá, Lucas, o que você está fazendo? Basicamente, estou falando aqui para o ArchiCAD, que é para que ele utilize algumas janelas que comumente ficam ocultas aqui, para que ele deixe fixado em alguma área mais visível no meu projeto, para que eu tenha acesso a essas ferramentas de uma forma mais rápida. Se você perceber, se eu for aqui em opções, ambiente de trabalho, aplicar perfil, aqui no perfil Origem Arquitetos, que é o perfil que eu uso, quando eu clico, você vai perceber que vai mudar bastante a janela. Então isso significa que aqui eu já tenho algumas das ferramentas que eu vou estar usando com muita
certa frequência. Essas ferramentas já deixei criado no meu perfil de trabalho. Então, eu vou estar utilizando esse perfil de trabalho mesmo, porque é o que eu tenho o costume de estar utilizando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar aqui nessa opção de mapa de projeto. Eu vou ocultar esses pisos, tal, por hora, porque o que me interessa nesse momento vai ser entrar aqui em folha de trabalho. Eu dou um clique com o botão direito e vou criar uma nova folha de trabalho. Vou dar renomeando como base, apenas para que eu saiba do que ela se trata. E vou colocar aqui como planta baixa e dou um criar. Feito isso, então, eu acabei criando uma folha de trabalho. Você lembra que anteriormente eu havia copiado aquela nossa imagem da planta baixa? Então, aqui dentro da folha de trabalho, eu colo. Então, Ctrl V e acabei colando. Beleza? Aqui. Porém, o que que acontece? Eu acabei colando a imagem da referência. Para que eu possa estar utilizando essa imagem da referência, eu preciso escalonar. Então, eu vou selecionar aqui a minha folha de trabalho e venho aqui nessa ferramenta de escala, ou o atalho Ctrl K no Windows. Então, seleciono ela, vou dar um OK para que eu faça essa escala com uma base gráfica clicando e arrastando. Então, se eu sei que essa escala gráfica aqui, ela representa 1 metro, a primeira coisa que eu preciso fazer, então, vai ser ajustar a minha unidade de trabalho. Então, vou dar um ESC e fazer o seguinte. Eu vou lá em opções, preferência do projeto, unidades de trabalho. E aqui em unidades de trabalho, o ArchiCAD está me dizendo que eu estou trabalhando na unidade de metros. Eu vou estar escolhendo a unidade de centímetros, com 2 casas decimais e OK. E por que que estou fazendo isso? Porque quando for fazer a construção do meu modelo, quando quiser estender uma parede de 1 metro, por exemplo, apenas digito 1 e Enter. E o ArchiCAD vai entender que é 1 metro. Porém, agora, como eu defini a unidade em centímetros, eu preciso digitar 100 e Enter. Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, feito isso, você pode estar escolhendo a unidade de trabalho que mais lhe agrada aí. No meu caso, vou estar utilizando centímetros. Então, eu vou selecionar a minha imagem. Posso vir no atalho Ctrl K, que é o atalho para que eu possa habilitar a minha ferramenta de escala. Então, vou definir graficamente e OK. Então, se eu sei que desse ponto aqui até a esse daqui tem 1 metro, então, posso dar um clique daqui. Conforme eu vou estendendo a minha linha, você consegue perceber que aqui em distância ele está dando que ele tem 2,98. Para que eu possa travar ele aqui na horizontal, eu posso estar teclando no Shift. Então, eu clico agora mais ou menos nesse ponto. Agora, tudo que eu preciso fazer é ajustar essa distância. Então, se eu arrastar aqui para a minha esquerda, ele vai estar diminuindo a escala desse projeto, dessa imagem. Então, se eu sei que aqui tem 1 metro, eu vou lá e digito 100. 100 centímetros equivalem a 1 metro. Feito isso, então, agora eu vou ter a certeza que minha imagem está na escala. Se eu teclar na tecla M, que é o meu atalho para minha ferramenta de medida, eu posso dar um clique aqui, por exemplo, e está conferindo qual que vai ser a dimensão dessa porta. Então, essa porta ela tem aproximadamente 89 centímetros. Eu vou considerar 90. A espessura dessa parede ela tem aproximadamente 29. Eu vou considerar 30. Outra coisa que eu posso estar me baseando como referência. Eu estou pegando, por exemplo, a largura dessa cama. Ela está dizendo aqui que ela tem 1,64 m. Posso considerar 1,65 m. Então, eu vou estar trabalhando com dimensões mais arredondadas. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Esse pontinho aqui, o X, seria o nosso ponto base do projeto. Ctrl D para que eu possa selecionar minha imagem e vou estar arrastando ele mais ou menos para cá. Eu vou estar deixando esse ponto X talvez fora do desenho, vai ficar melhor. Porque caso eu precise fazer a modelagem de algum objeto para estar utilizando, como por exemplo aqui nesses painéis, eu vou estar utilizando esse ponto zero como referência. Se eu for estar utilizando o ponto zero aqui, vai ficar um pouco ruim de estar mexendo em relação à modelagem. Então eu vou estar deixando ele talvez aqui, esse ponto zero bem longe do meu projeto. Esse aqui foi o primeiro passo que eu fiz para fazer a nossa modelagem. O segundo passo vai ser o seguinte. Eu preciso definir quais são os níveis do meu projeto. Se eu for entrar aqui, por exemplo, em alguma vista de elevação, vou pegar aqui essa elevação 1, você consegue perceber que nós temos aqui o pavimento 0, 1, 2 e 3, ou seja, o pavimento térreo, o primeiro pavimento, o segundo pavimento cobertura. Ele tem uma distância entre ele de 3 metros. Só que o que acontece? Para o meu projeto aqui, como se trata apenas de um nível de apartamento, me interessa ter apenas 2 pisos. Então, para que eu possa editar qual que vai ser esses pisos, aqui no ArchiCAD eu posso vir em Ctrl 7, que é o atalho de definições de pisos, e aqui eu vou estar definindo qual que vai ser a altura desses pisos. Eu vou estar excluindo o pavimento cobertura, então venho aqui e clico em apagar piso, e o segundo pavimento eu apago também. Então, nesse caso, como eu vou precisar apenas do meu piso onde vai ser a laje, e também do piso onde vai ser a laje do próximo apartamento, eu vou estar deixando apenas 2 níveis. Esse processo de definição de piso, você pode fazer antes, durante ou depois da modelagem do teu projeto. Eu sempre aconselho que você faça antes, porque assim você vai estar construindo o teu projeto de uma maneira certa. Esse nível entre os pisos, ele vai estar totalmente ligado, principalmente qual que vai ser a altura das tuas paredes, ele vai influenciar ainda em qual que vai ser o dimensionamento da tua escada, o dimensionamento da rampa, e até mesmo em questão dos quantitativos dos materiais das paredes. Então, por isso que eu aconselho que você defina sempre qual que vai ser antes essas dimensões de pisos. Comumente, quando eu vou fazer a transcrição do estudo preliminar
para um projeto a nível de anteprojeto ou até mesmo para um projeto aqui dentro do ArchiCAD, eu gosto de fazer o estudo preliminar à mão, então depois eu transcrevo esse estudo preliminar à mão aqui para o ArchiCAD. Eu já defino no meu estudo preliminar qual que vai ser o meu pé direito e qual que vai ser a distância entre níveis que eu vou estar seguindo no meu projeto, porque quando for fazer essa construção aqui dentro do ArchiCAD pensando em níveis, eu já vou ter bem certinho qual que vai ser as dimensões que eu pretendo usar no meu projeto, justamente para que eu não tenha incompatibilidade ou erros ao projetar uma escada ou rampa, por exemplo. Então aqui, nesse caso, como eu ainda não tenho noção de qual que vai ser o meu pé direito, depois eu estar tirando esse pé direito com base nas referências lá das imagens, eu poderia estar deixando qualquer pé direito. Como que eu sei que normalmente aqui no Brasil as normas dizem que um pé direito mínimo deve ser de 2,40 m, eu sei que menos que 2,40 m não vou fazer. Mas como esse projeto parece ser fora do Brasil, no Equador, então pode ser, e acredito que sim, as normas vão ser diferentes, então pode ser que o pé direito lá seja outra. Então nesse caso aqui, vou estar deixando mesmo um pé direito de 300 centímetros, que equivalem a 3 metros. Então, tudo que eu preciso fazer, eu apenas vou renomear aqui, eu não gosto que fique escrito pavimento térreo, pavimento tal, eu só vou colocar aqui como térreo e cobertura. Mas é como que eu quero chamar aqui para transcrição desse projeto. E aqui eu vou dar um OK. Então agora aqui eu tenho meu nível térreo no nível 0 e eu também vou ter a minha cobertura no nível 3. Que quando eu for começar a construir a minha parede ela vai ser do térreo e vai ser atrelada até a minha cobertura. Feito isso então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no nosso mapa de vistas. Aqui no mapa de vistas basicamente vai ser o seguinte. Sempre quando eu for construir o meu projeto, por exemplo, uma planta baixa, eu vou entrar aqui na planta de pisos, aqui do térreo, é apenas uma única planta. Se eu quiser aproveitar a construção dessa única planta para fazer várias outras plantas, como por exemplo, planta de paginação de piso, planta de arquitetura, planta de paredes, planta de forro, enfim, seja qual tipo de planta que eu queira replicar, eu posso estar utilizando aqui essa opção de mapa de vistas. O que que acontece? Nesse mapa de vistas eu posso estar utilizando aquela mesma planta que eu tenho aqui no meu mapa de projeto e aplicar configurações gráficas diferentes. Por isso que eu tenho aqui várias pastas. Por exemplo, eu tenho aqui plantas que têm representação para um estudo preliminar. Aquela mesma planta, ela também já vem com representação para projeto legal. Aquela mesma planta que eu tenho aqui no meu módulo do mapa de projeto, eu tenho representações gráficas para projeto executivo. Então eu vou estar escolhendo construir meu projeto dentro aqui do mapa de vistas, que é apenas uma representação gráfica, para que o meu projeto fique com a característica que eu preciso. Então o que que eu vou fazer? Eu não quero estar usando perspectivas, vou acabar excluindo. Então vem aqui e vou apagar tudo. Tá, Lucas, mas você vai acabar apagando tudo e daí quando você precisar dessas plantas aqui, o que você vai fazer? Eu vou lá e crio outras. Então, como eu sei como faz essa criação, vai ser um processo bem tranquilo. Mas se você estiver iniciando no ArchiCAD, eu recomendo que você não apague, porque já vem criado aqui pronto no template de ArchiCAD, pode ser que você acabe se confundindo. Então, se você não tem noções de ArchiCAD, não apaga. Eu vou estar apagando aqui para que fique muito mais simples a visualização do nosso projeto. Vou estar apagando tudo que não me interessa nesse momento. Porque o que me interessa vai ser apenas o que vai estar aqui dentro dessa pasta de estudo preliminar, que vai ser a minha planta de térreo, talvez alguns cortes e elevações, porque esse projeto aqui eu vou estar fazendo modelagem, o que interessa na real vai ser a modelagem do projeto para que eu possa exportar para nós fazermos a renderização no Twinmotion. Nesse momento não me interessa muito toda a parte da documentação e informações, por isso que eu estou fazendo isso, beleza? Então vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques para que eu possa entrar aqui na planta de térreo. E agora eu vou começar a construir meu projeto. Eu apenas vou fechar aqui algumas abas que não me interessam ter abertas nesse momento, para que fique o mais limpo possível de informações aí para você. Eu não gosto de estar olhando dessa linha aqui laranja, então eu posso vir aqui em visualização, opções de visualização de tela, e venho aqui e oculto essa região do marcador. Fazendo isso, eu vou estar ocultando qual que vai ser aquela área que seu marcador está visualizando, o marcador de elevação. Então nesse caso você pode ver que eu tenho elevação 1, 2, que é a minha direita, 3, que é a minha elevação posterior, que eu considero ser a posterior, e a 4, que é a minha elevação, que eu considero ser a esquerda. E se eu for entrar aqui em elevações, eu tenho elevação 1, 2, 3 e 4, que são correspondentes àquelas elevações. Então, o nosso próximo passo agora vai ser atrelar essa folha de trabalho aqui, deixa eu apenas ocultar o que não interessa, onde diz aqui a folha de trabalho, base da planta, vou dar 2 cliques, que vai ser a nossa base de modelagem do projeto. Eu vou atrelar essa visualização lá na nossa planta de piso para que eu possa desenhar em cima. E como que eu faço isso? Eu tenho uma aba que está aqui atrás da minha câmera, eu vou clicar e vou arrastar nela, eu vou deixar ela aqui para o lado, que é essa minha aba de rastreamento e referência, que é aquela mesma aba, eu vou fechar aqui, eu posso ir lá em janela, depois eu vou lá em paletas e vou estar habilitando então essa aba aqui de rastreamento e referência. É essa aba que eu vou estar usando agora. Para que ela serve?
É bem simples. Com essa planta baixa selecionada, eu clico aqui com o botão direito e vou deixar ela como essa opção de mostrar como rastreamento referência. Essa referência dessa imagem ela será mostrada em alguma vista de projeto, como por exemplo, então, na minha vista aqui do térreo. Eu dou 2 cliques e o que acontece? Eu preciso dizer que eu quero habilitar aquela minha vista como rastreamento referência, então posso habilitar aqui minha vista de rastreamento referência e tá escolhendo, por exemplo, deixa eu pegar novamente aqui a minha planta baixa e a minha folha de trabalho e dou um OK. Lucas, não está aparecendo. Então faz o seguinte, você vem aqui em referências, nessa setinha para a direita, dá um clique e você escolhe o que você quer visualizar. Naquele caso, então, como se trata de uma imagem, eu preciso habilitar a minha imagem aqui, diz figura. Eu habilito e dou aplicar todas as definições e agora sim a minha imagem será aplicada como referência. Essa imagem laranja aqui ela vai servir como imagem de referência para que eu possa desenhar o projeto em cima, para que eu possa selecionar, pegar, fazer alguma modificação, eu preciso entrar nela aqui no diz folha de trabalho, porque é a minha base. Então você percebe que aqui está o X e aqui está o meu projeto. Se eu for lá e mudar ela um pouquinho mais para o lado, por exemplo para cá, se eu for voltar lá para minha planta baixa do térreo, ela também vai mudar, porque ela está sendo referenciada nessa vista. E com base nisso então, agora eu vou fazer a construção do nosso projeto. E para fazer a construção do nosso projeto agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui no ArchiCAD, na verdade, funciona assim. Eu não preciso estar usando exclusivamente a ferramenta de parede para modelar uma parede. Eu poderia estar utilizando uma viga, por exemplo, para modelar uma parede. Poderia estar utilizando um guarda-corpo para modelar uma parede. Então, o ArchiCAD aqui, por mais que essa ferramenta, ela diz que tem aquela função, você pode atrelar várias outras funções. Você pode estar modelando, por exemplo, uma bancada com a ferramenta viga. Então, essa versatilidade do ArchiCAD é o que permite com que você tenha muito mais liberdade para estar construindo o teu projeto. Mas eu quero começar fazendo o seguinte. Eu vou teclar aqui no L, que é para que eu chame as minhas linhas de referências. Você percebe que tem aqui do lado essas linhas guias que parecem ser um esquadro. Então, quando eu clico nele, eu habilito essas linhas de referências. Se eu clicar e arrastar sobre essa linha, deixar ela parada em qualquer lugar da minha tela, ela vai servir como uma linha guia para que eu possa dar início ao meu projeto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa linha e tentar alinhá-la mais ou menos sobre essa superfície, meio que alinhado aqui com essa imagem. Eu não vou conseguir ter uma precisão porque se trata de uma imagem. Se fosse uma base DWG, por exemplo, eu conseguiria exatamente pegar o snap, fazer com que ele se alinhasse exatamente naquele ponto que eu preciso. Como esse projeto está na escala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou teclar no M, que é minha ferramenta para que eu possa pegar a distância, e vou ver qual que será a distância que tem até o final aqui. Então ele tem mais ou menos 12,54. Eu vou considerar 12,50 metros. Então vou pegar essa linha, agora que ele fez esse X aqui no meio, com essas setinhas, eu clico, arrasto para o lado, teclo no Ctrl, para que ele fique com esse botãozinho aqui de mais. Deixa eu voltar ele, que eu acabei soltando. Então, se caso eu acabei soltando a linha e não coloquei ela na linha lugar, eu posso arrastar, ou ainda, se eu voltar ela para qualquer um desses lados, tem esse símbolo desse lixo, eu clico e arrasto, ele apaga. Então, seleciono a linha, eu apenas passo o cursor em cima, clico e arrasto, Ctrl, e agora dou um Tab para que eu possa entrar aqui em distância, e agora aqui em distância de 7,54 metros, na verdade 757, eu vou lá e digito 12,50, 1250 centímetros, que é o que vale então a 12,5 metros. E a mesma coisa eu vou fazer para essa parte de baixo. Clico, arrasto e Ctrl. E se eu sei que eu tenho aqui mais ou menos 4,16 metros, eu vou considerar então que ele tem 4,15 metros, então 415 e Enter. Por que eu estou fazendo isso? Além de ter uma noção melhor de como que vai ser o meu projeto, olhando aqui em planta baixa pela referência da nossa folha de trabalho, eu também vou estar puxando essas linhas guias para que quando eu for começar a construir as paredes desse projeto, essas linhas guias sirvam como snap para que eu possa travar aquelas paredes. Então, eu continuo fazendo esse desenho. Aqui ó, também tem uma quebrada. Então, vou pegar essa mesma linha, Ctrl, arrasto para o lado, quanto que ele tem aqui, talvez eu considere 30, para fazer uma dimensão arredondada. Então, vou deixar 30 mesmo. Beleza? Aqui 30, outra linha. Eu tenho essa distância aqui, eu não sei quanto que é. Vou pegar essa linha, clico para cá, arrasto, Ctrl, 2,20. Então, 220 vai ser a dimensão que eu vou usar para fazer essa parede. Então, agora que eu tenho as minhas linhas guias, vou pegar aqui a ferramenta de parede, ou o atalho W, que é a minha ferramenta de parede, e vou estar escolhendo algumas paredes. Se eu der um Ctrl T, eu vou entrar aqui nas definições dessa parede, como por exemplo, qual que vai ser o nível que a base dessa parede vai estar sendo construída, nesse caso aqui então no térreo, e até onde que essa parede vai ser construída, que vai ser no meu nível cobertura, se essa é uma parede simples, se essa parede é uma parede composta, se essa parede faz parte da construção através de um perfil complexo, enfim, não vou estar abordando aqui com profundidade. O que interessa vai ser aqui, que você deixa com parede simples. Vou estar deixando aqui com material de vedação genérica e aqui uma espessura de 30
que é a mesma espessura que tem essas paredes aqui, então 30 centímetros, e ele vai estar no vegetal arc parede. Beleza, vou dar um OK. E agora eu começo a fazer a construção. Só que antes aqui eu venho e mudo esse método de construção, não quero que ele faça apenas uma parede linear, não quero que ele faça uma parede linear e contínua, mas eu quero que ele faça um retângulo ou um quadrado. Então eu seleciono lá, e agora aqui com minha ferramenta selecionada com a ferramenta parede, eu apenas venho aqui no cantinho, dou um clique e começo a arrastar. E você começa a perceber que agora eu vou estar fazendo a construção dessa parede. Arrastei para o lado, mas essa referência está errada. Eu estou construindo a partir da referência externa. O que eu quero é que ele construa essa parede através da referência interna. Então eu posso teclar no C, que é o meu atalho, para que eu mude a referência dessa parede, ou eu posso vir diretamente aqui, escolher se eu quero como referência central, referência da face interna e tal. Então a princípio eu vou estar deixando então como essa referência da face interna e dou mais um clique para confirmar. E o que aconteceu? Eu vou teclar no L novamente, que é a mesma coisa que eu vir aqui e dar um clique nesse objeto, nesse símbolo que parece então ser um esquadro, para que eu possa ocultar as minhas linhas guias. E agora eu também aqui com esse rastreamento de referência, eu vou desabilitar ele por enquanto. Então aqui eu apenas tenho um retângulo. Esse mesmo retângulo é o que vai fazer as paredes externas do meu projeto. E se eu teclar no F5, que é o meu atalho para entrar na vista 3D, olha lá, eu acabei construindo não somente essas paredes lá no meu 2D, como também aqui no 3D. E se eu for entrar aqui, por exemplo, nas elevações, nessa primeira elevação, elevação 1, que é como se eu estivesse vendo de frente, eu já vou ter também a minha parede. E essa parede ela está atrelada ao meu nível de cobertura. Isso significa, então, se eu entrar aqui nas definições de cobertura e disser que esse nível que tem essa elevação, onde diz que está 3 metros, eu dizer ao ArchiCAD que eu quero, por exemplo, 8 metros e dar um OK. Então, a partir de agora, as minhas paredes, elas subiram. Então, elas acabaram aumentando de altura, não somente nas elevações, mas também aqui no 3D. Enfim, uma coisa está ligada à outra. Então, vou voltar lá em Ctrl 7. E aqui eu vou estar deixando 3 metros mesmo, 300 centímetros, vou dar um OK. Eu vou entrar novamente aqui nas minhas definições de mapa de vista, aqui em planta do térreo, para que eu possa ser direcionado à minha planta baixa com as configurações de vista do estudo preliminar, para que eu possa construir. Eu vou habilitar aqui então meu rastreamento e referência, e agora teclo no L para que eu possa habilitar as minhas linhas guias, e vou fazer a construção dessas paredes aqui da parte interna. Então, eu posso vir aqui na minha ferramenta de parede, ou atalho W, e agora eu vou estar escolhendo o seguinte, eu posso fazer essas definições da parede tanto clicando em Ctrl T, para que eu entre aqui nessas definições, ou ainda dando 2 cliques aqui, onde diz aqui a definição do padrão, 2 cliques aqui, eu entro naquela mesma janela, ou todas essas definições que eu tenho aqui, se eu for rolar meu scroll do mouse, eu também tenho aqui de uma forma mais visual, mais rápida. Por exemplo, se eu for vir aqui e definir então que a estrutura da minha parede, o material dessa parede, não vai mais ser uma vedação externa, mas uma vedação interna, eu posso estar definindo por aqui, ou clicando em Ctrl T, por aqui também. Você já percebe que quando eu mudei, antes de entrar aqui nas definições de padrão de projeto, eu já acabei mudando aqui. Então eu vou estar deixando assim, e agora eu vou estar deixando uma espessura de 30 e também quero definir que essa parede ela vai do meu nível piso até o meu nível cobertura, sem nenhum deslocamento. Vou dar um OK, porque eu quero continuar desenhando mesmo essas paredes aqui nesse nível do térreo, e vou fazer o seguinte, eu vou estar deixando agora essas opções, como por exemplo, centralizar, e vou estar pegando mais ou menos o que eu acho ser o meio. E aqui eu mudo também, antes de tudo, para essa opção, para que eu possa construir de uma forma em cadeia. Então vem aqui, dou um clique aqui, aqui, e para que eu possa finalizar essa parede, 2 cliques. É a mesma coisa eu faço para cá. Tá, Lucas, mas essa parede aqui, ela tem uma espessura menor. Não tem problema, eu posso estar construindo essa parede aqui e depois selecionar ela, então selecionei a primeira, Shift, seleciono a segunda, eu posso vir aqui, rola um pouco o scroll pro lado, né, onde que fala sobre a espessura e dá uma espessura, vou deixar 15 então, uma parede de 15 já se encaixou melhor. Essa parede aqui, ela tá com quanto? Daqui até aqui, 71, eu vou deixar com 70, seleciono a parede, Ctrl D, eu arrasto meu cursor aqui para esse lado, quando ele fez essa bolinha aqui azul, eu clico e arrasto aqui pro lado, e agora eu dou uma dimensão, no caso 70 centímetros, menos, e dou um Enter. Então se eu for confirmar agora a medida, eu vou ter aqui 70 centímetros. Quem trabalha com Revit, ou quem migrou do Revit para o ArchiCAD, que foi o meu caso, essa migração do Revit para o ArchiCAD, sente muito a falta de ter aqui no ArchiCAD aquelas cotas temporárias, que é você clicar na parede e ele dá a distância automática que tá. Mas é uma questão de se habituar. Hoje em dia, para falar bem a verdade, eu nem sinto mais essa falta, porque eu já tenho as técnicas, as manhas de como você pode estar dimensionando um projeto do zero, sem ter essas bases aqui, como por exemplo,
essa base de rastreamento aqui que eu tenho na parte de baixo. Então, quando eu vou começar a construir o meu projeto, não sinto tanta falta assim. No início eu sentia, mas hoje nem tanto. Mas sim, eu acredito que se o ArchiCAD fizesse essa atualização e tivesse lá essas cotas temporárias, iria ajudar bastante no processo de projeto. Mas enfim, eu vou habilitar novamente aqui a minha base de rastreamento e referência. Vou dar um Ctrl D, eu percebo que ela está desalinhada. Aqui, por questão de ser chata mesmo, acabar alinhando. Mesmo que no projeto não esteja totalmente alinhada, aqui no meu projeto eu vou acabar alinhando. Outra coisa que eu vou alinhar vai ser a minha parede com a linha guia. Então, Ctrl D. Posso também somente alinhar clicando e arrastando, assim, que eu acabei alinhando. Só que agora essa parede aqui, ela não está encostando na minha linha de referência, então posso clicar e arrastar para que ela encoste lá na minha parte azul do projeto, que é aquela linha azul. Eu posso vir aqui, por exemplo, em visualização, opções de visualização na tela, linha de referência de parede e viga. Você pode perceber que essas linhas aqui, ó, quando elas estão encostadas uma linha na outra, eu vou ter a junção da parede. Quando eu não tenho essas linhas encostadas, ela vai ser essa parede com essa representação aqui. Então eu posso vir aqui e encostar uma linha na outra. Tá, Lucas, acabei, ao invés de encostar, eu acabei puxando a minha parede. Então, você pode selecionar, e aqui essa ferramenta que é a de arrastar, você pode estar com ela selecionada. Pode ser que você tenha arrastado a parede, então preste atenção para que a ferramenta que você for usar, clicando aqui no cantinho, vai ser essa ferramenta de alongar. Então, vou lá e alongo até aqui, e essa parede, alongo até aqui, deixa eu teclar no L, porque você pode perceber que a minha linha de referência, que no caso é a minha linha azul, como eu defini anteriormente que essa parede, a referência dela seria a face interna, então, estou considerando que essa face aqui de fora é interna. Até tá errado, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou trocar ela, vou deixar como uma face externa, para que ela venha, essa face de fora seja externa, só que agora ele fez esse movimento girando a parede para o outro lado, não tem problema. Eu posso declarar aqui para que eu possa inverter. Agora sim eu fiz a construção certa. O que acontece? Na minha linha de referência, o que é azul, eu estou dizendo que vai ser a minha face externa, porque agora quando eu for selecionar a parede e, por exemplo, definir que ela não tem mais 30 centímetros, ela tem 50, ela vai crescer esses 20 centímetros para o lado de dentro do meu projeto e não para o lado de fora. Ela vai crescer para o lado oposto da linha. Mas enfim, vou voltar apenas para que ele fique lá como estava. Eu vou dar uma olhada aqui no meu 3D. Olha lá como é que ele está ficando. Eu tenho que fazer a correção aqui, porque essa parede interna acabou pegando aqui na parte de fora. Então, vou selecionar ela aqui. Até em planta eu consigo ver, olha lá. Ela passou, não tem problema. Poderia arrastar ela para cá. E agora eu vou construir a laje. Tanto que vai servir como a laje da nossa parte de baixo, quanto também a laje do piso superior. E para que eu possa fazer a laje, eu venho aqui na ferramenta de laje, que eu posso selecionar ela. Clico para cá e arrasto. E alinho até aqui, que se eu for entrar aqui no meu 3D, você pode perceber que ele fez lá na parte de baixo. Apenas aqui em modo de sombra eu vou deixar com as linhas de contorno para ficar mais fácil essa visualização. E olha lá, eu criei a minha laje aqui, ou ainda, eu vou criar uma nova laje. Poderia selecionar essa laje aqui nas definições. Eu estou falando que não quero ela no meu piso térreo, mas eu quero que essa laje seja construída no meu piso cobertura. Agora, se eu for fazer essa construção aqui, vou dar um continuar e for entrar aqui no meu 3D, então eu construí minha laje no nível cobertura, porque assim é justamente aquilo que eu preciso para o meu projeto. A princípio eu vou estar deixando assim mesmo, uma laje aqui no térreo e outra laje aqui na cobertura, que se eu for entrar aqui na minha elevação, eu vou ter aqui então minha laje do térreo e minha laje da cobertura. Eu vou selecionar essas duas lajes e vou estar deixando aqui talvez em 10 centímetros, caso não seja essa dimensão, depois vou lá e mudo. Mas a princípio eu vou estar deixando isso mesmo. Nessa aula nós fizemos a modelagem de toda a parte da parede, as paredes externas do nosso projeto, a modelagem da laje do piso e a modelagem da laje do próximo pavimento. Para nossas próximas aulas, nós continuaremos fazendo a modelagem desse projeto, inserindo todas as portas, fazendo a modelagem da viga, modelagem de tudo que compõe o nosso projeto. Eu vou entrar novamente aqui no nosso navegador apenas para ver as referências e vou voltar algumas imagens, porque nas nossas próximas aulas nós faremos a modelagem da viga, pode ser feita a modelagem do forro, desse painel aqui que parece ser um brise de material, talvez vidro, talvez acrílico verde. Então nós faremos a modelagem também dessa parte das marcenarias, modelagem também aqui da iluminação. Nessa iluminação pode ser feita a modelagem talvez uma viga, mas enfim, nas nossas próximas aulas nós faremos as modelagens restantes do nosso projeto, tanto de viga, de mobiliário e tal, para que assim nós conseguimos dar continuidade a esse processo de trabalho aqui com o ArchiCAD, para futuramente virmos a renderizar esse projeto lá no Twinmotion. E se você quiser continuar acompanhando meu trabalho, eu vou estar deixando o link das redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e a gente se vê em uma próxima oportunidade.